Parabéns pelo cenário da peça, bacana, peça bem. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, depois de quase um ano. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Começar com o livro de Samuel, né? Para ver se me chama mais vezes. Livro de Samuel, capítulo 3. O Senhor voltou a aparecer em Siló e ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. Amém?
para anunciar a tua palavra, especificamente para anunciar a tua palavra. Que o Senhor use este grupo de jovens que aqui está para glorificar o teu nome, onde quer que eles estejam, porque somos o teu povo, o povo de Cristo. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Um homem tinha 2 filhos gêmeos e ele era alcoólatra. E um filho se tornou alcoólatra e o outro abstêmio. Um pesquisador fez uma entrevista com cada um dos filhos do homem alcoólatra e separadamente, sem o outro ter conhecimento do que era perguntado, ele perguntou para cada um daqueles filhos, daqueles irmãos gêmeos: por que você se tornou o que é hoje? E o alcoólatra respondeu: tendo um pai alcoólatra, o que mais eu poderia ser? Quando ele perguntou para o abstêmio separadamente: por que você se tornou o que é hoje? Ele respondeu exatamente a mesma coisa: tendo um pai alcoólatra, o que mais eu poderia ser? O pensador inglês John Locke estava equivocado quando afirmou que o homem é fruto do meio onde vive. E ele ensinava que não há exceções a isso. Ele ensinava que o meio ambiente nos influencia de tal forma que determina o que seremos. Num dos filmes policiais que eu mais gosto, Os Infiltrados, o personagem de Jack Nicholson, ele começa dizendo que não quer que o meio ambiente dele determine o que ele deve ser, mas ele quer dizer o que o meio ambiente dele deve se tornar. Samuel era uma dessas pessoas que tinha fortes evidências. Eu não estou me ouvindo bem, estou me ouvindo meio opaco, como se eu tivesse gripado, mas eu acho que eu não estou. Samuel foi uma dessas pessoas que cresceu num meio muito mal, terrível, de muita perversidade, de muita blasfêmia, de muita apostasia em relação ao nome do Senhor. Esse livro começa relatando como se deu o nascimento desse que seria um dos maiores profetas de Israel, Samuel. Samuel era filho de um homem chamado Elcana, que tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas o Senhor havia cerrado a madre de Ana. E Penina era uma daquelas pessoas que gostam de fazer inveja. E ela vivia provocando a sua, eu não sei como dizer, mas a outra esposa do seu marido. Ela vivia provocando a Ana porque Ana não tinha filhos e ela os tinha. Vivia fazendo inveja, vivia fazendo inferno, como a gente diz, né? E Ana ia todos os anos para as ofertas, para a dedicação ao Senhor, e pedia um filho a Deus, e ano após ano não conseguia engravidar. E aí seu maridão, Elcana, chegou para ela e disse: Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Uma vez conversando com uma mulher sobre esse texto, ela disse: qualquer praga de marido seria melhor do que 10 filhos. Porque dar conta de 10 filhos não deve ser fácil. Mas esse não era o significado do texto. Elcana estava querendo dizer para Ana o seguinte: eu não te dou mais alegrias do que te daria 10 filhos, não mais trabalho. Porque 10 filhos, família, deve dar muito trabalho. Se for 10 que nem Breno, então, pelo amor de Deus, basta ele só lá em casa. Então, Deus concedeu a Ana o privilégio de ser mãe, e ela teve o seu primeiro filho, Samuel, e ela disse que dedicaria esse filho a Deus. Então, quando Samuel cresceu um pouquinho, nós não sabemos qual a idade necessariamente, mas provavelmente era criança, ela esteve lá em Siló e entregou o seu filho Samuel aos cuidados do sacerdote Eli. E Eli era um camarada que acreditava no poder de Deus, acreditava na soberania de Deus. Nós lemos aqui no
final do capítulo ele diz que, versículo 18, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Isso ele disse a respeito da profecia, da revelação que Deus deu para Samuel a respeito do seu fim, do fim de Eli e do fim dos seus filhos, Ofni e Finéias. E para você saber como foi direitinho os acontecimentos da vida de Eli e sua trágica família, leia os primeiros 4 capítulos desse livro. Eli era um homem, um sacerdote que não podia ser sacerdote, digamos assim, ele não podia ser pastor, de acordo com o que Paulo coloca nas suas cartas a Timóteo. Paulo coloca nas suas cartas a Timóteo, a Tito, que o presbítero, ou pastor, ou bispo, que no Novo Testamento significam exatamente a mesma coisa, desempenham a mesma função, ele tem que saber governar bem a sua própria casa, porque se não governar bem a própria casa, não pode cuidar da igreja de Deus. E ele se encaixava exatamente nisso. Ele não sabia governar a própria casa. Os seus filhos, Ofni e Finéias, eram terríveis. As mulheres que iam sacrificar ao Senhor, apresentar suas ofertas ao Senhor, eles se deitavam com muitas delas. E os homens que iam levar ofertas para a casa do Senhor, eles pegavam uma porção da carne que esses homens ofereciam, e eles comiam essa carne que eles não deveriam comer, carne proibida para eles. E ele soube desses acontecimentos e não tomou nenhuma atitude. Ele não disciplinou os seus filhos, ele criou seus filhos na igreja, mas não criou seus filhos no caminho do Senhor. Eu não tenho filhos e muito provavelmente por isso eu não vou poder dizer como se educa filhos. Já ouviu aquela história? Nascem os filhos, morre o filósofo. Quando eu for pai, meus filhos vão fazer isso. Pura filosofia. Ninguém pode garantir que os filhos não vão fazer. Você pode se esforçar para dar uma boa educação à luz da palavra de Deus, mas garantir ninguém pode. E é interessante que os dias de Samuel foram dias difíceis, mas também muito parecidos com o nosso. Eu quero que vocês acompanhem comigo, os que fecharam a Bíblia, por favor, reabram. Eu quero que vocês acompanhem comigo o texto bíblico. No primeiro versículo nós lemos que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. A Bíblia, por assim dizer, ainda estava sendo escrita. Naquela época, o que eles tinham? Eles tinham os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, talvez tenham também o livro de Jó, talvez o livro de Jó seja o mais antigo dos livros da Bíblia, e eles se baseavam nos livros de Moisés, o Pentateuco. Mas a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Paralelismo hebraico para se referir à mesma coisa. Deus não falava muito naqueles dias. E por que Deus não falava muito naqueles dias? Eu penso que pela situação da casa de Eli, o sumo sacerdote em pecado, ele fazia vista grossa por pecado dos filhos. Os filhos também, que eram sacerdotes, não andavam nos caminhos do Senhor, e provavelmente por isso Deus não falava muito naqueles dias. E aqui nós já podemos aprender uma primeira lição com esse texto: se Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco, ou a palavra do Senhor tem sido rara para nós? Às vezes Deus fala conosco e a gente não entende, mas às vezes Ele não fala. E acho que numa das orações que Ingrid fez aqui, ela falou dos nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Uma passagem de Isaías citada por Ingrid em sua oração, uma oração bíblica, portanto. E os pecados do povo de Deus fazem separação, faz com que Deus se afaste de nós. A palavra de Deus diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece, pode se entristecer, mas não devemos entristecê-lo. Seguindo, certo dia, Eli, cujos olhos já estavam enfraquecendo, naquela época não havia óculos nem lupa, né? Ele já estava ficando com problemas na visão, que é muito comum no decorrer dos anos.
até porque pela leitura da lei que devia ser feita, deveria ser feita a leitura da lei sempre, ele devia estar sempre lendo, às vezes até à noite, com pouca iluminação, numa época sem eletricidade. Isso deveria certamente prejudicar a visão das pessoas naquela época. E talvez também ele fosse copista da lei. E havia uma série de regras para se copiar os livros do Antigo Testamento, que nós não vamos entrar aqui não. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, ou seja, ainda era de noite. Eles estavam deitados para dormir, talvez fosse de madrugada já, e Deus chama Samuel. Deus chamou a primeira vez, chamou a segunda, chamou a terceira, e Samuel não entendeu quem estava falando, não entendeu que era Deus que estava falando. E Samuel pensou que fosse Eli, o que nos dá a entender que Deus falou a linguagem de Samuel. Ele entendeu que alguém estava chamando ele, mas ele não reconheceu quem estava chamando ele. Ele foi até o quarto de seu discipulador, seu professor, Eli, e disse: estou aqui, o senhor me chamou. Ele disse: não chamei não, vai deitar, meu filho, não chamei não. Como uma coisa normal, às vezes a gente diz: você disse o quê? Alguém está perto da gente. A minha esposa fala muito baixo, de vez em quando a gente escuta o vizinho falando, pensa que é ela. Foi o que você disse? Não falei nada não, porque geralmente ela fala tão baixo, ela fala baixo mesmo, graças a Deus. Fala muito pouco também, graças a Deus 2 vezes. Ela vai ver pela internet, ela vai dar graças a Deus também. Estou filmando aqui. Ela sabe, tem muita gente conveniente, fala demais, coisas que eu vejo. Não é legal? Entende que não se toca. E Deus chamou Samuel a terceira vez, e Samuel não sabia do que estava falando, ele não sabia do que era Deus que estava falando com ele. Por quê? Porque naqueles dias era raro Deus falar com alguém. Mas a terceira vez ele chega lá em Eli, isso o Senhor me chamou, ele disse: Eli, já devia fazer um bom tempo que não ouvia a voz de Deus, mas ele já tinha ouvido a voz de Deus. Ele disse: meu filho, isso deve ser o Senhor. E o texto diz que Samuel ainda não, versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E é muito interessante porque Samuel, cujo nome significa Ele é Deus, estava servindo no templo, estava servindo na casa do Senhor, mas não conhecia o Senhor. Ele era um ativista da obra de Deus, mas Deus não quer ativistas, Ele quer adoradores. Fazer muitas coisas na casa de Deus, na igreja, ou na obra de Deus, não significa muita coisa. Alguém pode impressionar as pessoas que veem, sem, contudo, tocar o coração de Deus. Quando Davi pecou, ele, depois de ser repreendido pelo profeta Natan, aquela série de pecados, com Batseba e mandando matar Urias, e ele escreveu o Salmo 51. E no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É interessante que Davi escreveu aquilo em hebraico, e em hebraico há pelo menos 2 palavras para se referir ao verbo criar. O verbo bara, que significa criar do nada, de forma que quando diz em Gênesis que Deus criou, nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, é utilizado o verbo para, porque Deus criou a partir do nada. Existe